Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo em um dos ritos mais conhecidos e importantes do cristianismo, o batismo. Mas o que ele realmente significa? Por que é feito de uma maneira tão específica? Bom, vamos juntos desvendar os detalhes por trás desse ato tão simbólico. Pois é, à primeira vista parece uma pergunta simples, né? Mas a verdade é que por trás daquele ato com a água existe todo um universo de significados. Então vamos lá, o que o batismo representa de verdade? Para a gente entender o quadro completo, a nossa análise vai passar por 4 pontos-chave. Primeiro, o significado profundo. Depois, quem está apto a ser batizado. Em seguida, o elemento essencial que é usado. E, por fim, o modo como ele deve ser realizado. Então vamos começar pelo começo. Pelo porquê. O que esse ato realmente simboliza? É bem mais que um simples ritual. É uma declaração visual, sabe? Cheia de poder e significado. A definição central é esta. O batismo é entendido como uma instrução, uma ordenança direta de Jesus Cristo. É como se fosse um sinal externo de algo muito profundo que acontece internamente, a união de uma pessoa com a história de Cristo. E essa união, ela se desdobra em 3 ideias superpoderosas. Primeiro, simboliza a conexão com a morte e ressurreição de Cristo. Segundo, representa o perdão, a remissão dos pecados. E terceiro, marca o início de uma consagração a Deus para viver uma vida totalmente nova. E olha, essa passagem de Romanos captura a ideia de um jeito perfeito. A imagem de ser sepultado com Cristo para poder andar em novidade de vida, nossa, é um símbolo muito forte de transformação completa. Ok, isso nos leva naturalmente a uma pergunta fundamental. Se o batismo significa tudo isso, então quem pode ser batizado? A resposta, segundo essa doutrina, é bem direta. O batismo não é um rito de entrada para a fé, mas sim uma resposta de quem já tem fé. Ou seja, é para aquelas pessoas que declaram publicamente seu arrependimento e sua fé pessoal em Jesus. Versículos como este de Marcos são a base para esse entendimento, sabe? A crença é a condição que vem antes do batismo. A sequência é muito clara. Primeiro a fé, depois o ato simbólico. E aqui a gente tem um exemplo prático disso na Bíblia. Quando o eunuco pergunta se pode ser batizado, a resposta de Filipe deixa tudo bem claro. O ato depende da fé. É a confissão, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que basicamente dá o sinal verde para o batismo acontecer. E para ter uma ideia da escala disso na igreja primitiva, é só olhar para o que aconteceu no dia de Pentecostes. Pensa só, cerca de 3.000 pessoas foram batizadas. Mas o detalhe crucial aqui é a ordem. Isso aconteceu só depois que elas aceitaram a mensagem. A fé veio primeiro, numa escala realmente impressionante. Muito bem, a gente já viu o porquê e o quem. Agora vamos para o com o que. Qual é o elemento físico que é usado nessa ordenança? E aqui a abordagem é de uma simplicidade que chama a atenção. De acordo com a fonte, o único elemento externo necessário e determinado para o batismo é a água. Simples assim. Só que essa simplicidade do elemento físico vem acompanhada de palavras com um peso enorme. A água deve ser usada junto com essa fórmula específica, invocando o Pai, o Filho e o Espírito Santo exatamente como Jesus instruiu. E finalmente chegamos ao como. De que maneira o ato físico do batismo deve ser realizado para que ele reflita de forma correta todo esse simbolismo que a gente conversou. A doutrina aqui aponta para um modo bem específico, a imersão. Isso quer dizer submergir a pessoa completamente na água. Um ato físico que espelha de maneira perfeita o simbolismo de morte, sepultamento e ressurreição. A primeira evidência que se apresenta para isso é o próprio batismo de Jesus. A passagem diz que ele saiu da água, o que sugere fortemente que ele estava totalmente dentro dela, né? O que apoia a ideia da imersão. E tem outro detalhe bem interessante na escolha do local. O texto menciona que João Batista batizava onde havia muitas águas. Agora, por que esse detalhe seria importante se não fosse para praticar a imersão? Faz todo sentido. Então, juntando todas as peças, o significado, quem participa, o elemento e o modo, a gente tem uma visão bem completa do batismo. Isso tudo deixa uma pergunta no ar para a gente refletir. Como pode um rito tão antigo continuar tendo um significado tão profundo e poderoso para milhões de pessoas nos dias de hoje?